Senhoras e senhores, estamos no tubo e agora estamos numa dobradinha. Canal Teu Pensar, o seu jeito de pensar teológico, e Memorial Ensino, didática e espiritualidade, Diego. Hoje Hoje o negócio tá promete. forte, hein? Não estamos para brincadeira, a gente veio para falar sobre teologia de maneira séria. Temos que tomar cuidado com as heresias hoje, porque Isso. afinal de contas estamos com o nosso coordenador aqui da Escola Bíblica conosco, né, Marcelo? Isso, Pastor Joelei Cruz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os ouvintes e os telespectadores que vocês já estão acumulando, pelo que eu estou percebendo, né? E para mim é uma alegria, né? Eu sou pastor da Igreja Batista Memorial de São Paulo, um dos, né? Posso me apresentar? Não, Claro, fica à vontade. obrigado. Então O vamos tempo lá. é todo seu, a gente está aqui para lhe sugar o máximo. Ótimo, legal. Eu atualmente, então, eu sou pastor entre os pastores da Igreja Batista Memorial de São Paulo. E sou professor também, coordeno a área de ensino da Igreja Batista Memorial de São Paulo e leciono no Seminário BTL Brasileiro, bem como também no CETESB, Seminário Teológico Batista Sul-Brasileiro, e na Faculdade Teológica Batista de São Paulo também. E estamos aqui, mas antes de mais nada eu sou servo e a gente está aqui para poder ajudar naquilo que for possível, viu? Prazer. É mais fácil o pastor falar qual o seminário que ele não está dando aula, né? Tem vários, né? Eu queria ter toda essa proatividade e polivalência dele, viu? Opa! Em todos os seminários ao mesmo tempo. E mais do que isso, né, pastor? O senhor tem um livro escrito onde está a esperança. Pastor Joelei escreveu esse livro, eu sei que antes da pandemia, então é uma leitura sensacional. Pastor, conta brevemente pra gente a história desse livro. Sim, esse livro ele nasceu antes mesmo da pandemia, não tive nenhuma intenção, não vou dizer que foi profético, né? Eu acho que foram coincidências de Deus, enfim, mas esse texto ele trata sobre a questão da esperança no Antigo Testamento e a presença de Deus no Antigo Testamento, né? Então eu trabalho de Gênesis a Malaquias, onde eu traço um pequeno panorama de cada livro, e aí eu faço uma seleção de alguns versículos de cada livro, trabalhando tanto devocionalmente, mostrando a questão da esperança em si no texto, e a presença de Deus também em relação a esse texto. Muito Essa legal. foi a tentativa. Eu vou fazer algo aqui diferente no nosso canal. Nós vamos sortear um livro do pastor Joelei, tá bom? Para você participar do sorteio aí, você vai precisar deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, se inscrever nos dois canais, o Teu Pensar e o Memorial Ensino. E se você deixar seu comentário aí, seu joinha, a gente vai pegar seu nome e vamos sortear um livro do pastor, tá bom? É isso aí, tenham esperança de ganhar. O meu aqui eu já ganhei, o meu tá autografado, Pois é. mas o seu também vai com a dedicatória aqui do pastor Júlio. Eu me comprometo a pegar a assinatura dele. Eu posso participar, Marcelo? Não, você já tem que ter o livro dele. Você não tem o livro dele? Não tenho, vou preciso comprar, hein? Então você vai ter que comprar, porque eles vão ganhar no sorteio. Show de Tá bola. bom? Pastor, muito bom ter o senhor aqui, viu? Obrigado pelo privilégio de poder tê-lo aqui e também de poder auxiliar aí no Ministério de Ensino da Igreja Batista Memorial. A nossa conversa hoje aqui é muito pautada em cima da questão de teologia. Então, o nosso tema de hoje, para você que está nos ouvindo aí no Spotify, nos assistindo, qual seria o papel da teologia nos dias de hoje? Mas a gente não quer ficar preso só aos dias de hoje. Vamos passar aí por toda a história humana, e até chegar aos dias de hoje. De uma forma assim, bem sucinta, qual seria o papel da teologia durante a história do homem? O que é teologia? É isso que eu ia falar, Marcelo. É importante, eu acho que a gente fazer uma distinção, né? Porque a gente pensa em teologia. O que é teologia? É sentar no banco de uma faculdade, estudar teologia e sair com um diploma no final? Será que isso é teologia, pastor? Como é que funciona essa questão? Pois é. A teologia, ela pode ser uma teologia dentro de um estudo a respeito de Deus, até porque teologia tem a ver com estudar sobre Deus, né? Onde você vai ser extremamente teórico, você vai se mergulhar naquilo que nós temos como literatura a partir da fonte primária, que é a Bíblia. Mas também a teologia, ela é prática.
A teologia no aspecto dos acontecimentos e da revelação de Deus, digamos assim. Quer dizer, tudo inicia, podemos assim pensar, no Jardim do Éden com a criação. A criação é uma... Adão e Eva eram teólogos, pastor? É isso que o senhor está dizendo? Olha que Olha, ponto interessante, hein? pois Como que Adão e Eva faziam teologia? Agora eu estou curioso. não, Adão não fazia teologia, nem Eva. Eu acho que a coisa era tão presente, digamos assim, né? Que eles vivenciavam a presença de Deus. Por exemplo, eles não estudavam sobre fé, porque eles não precisavam ter. Eles não estudavam sobre oração, sobre salvação, que são campos que a teologia estuda, porque isso tudo já estava bem definido para eles, né? Então eles vivenciavam a presença de Deus, a primeira revelação de Deus, e caminhavam nessa direção até que então, diante de uma condição onde Deus se revela, e aí nós vemos a teologia, Deus se revela. Em que forma? Dizendo, olha, isso você pode, isso você não pode. Eu sou Deus, eu criei vocês à minha imagem e semelhança, mas eu continuo sendo Deus. Então vocês vivem sob o meu olhar, sob o meu ponto de vista. A queda aconteceu, o homem pecou. Você tem aí um próximo ponto da teologia, que é a queda, o pecado. Então veja, a teologia ela é construída com a história. Tudo que nós estudamos hoje, estudamos porque na história isso aconteceu. A teologia ela é formada pela história. Diante da história, nós tiramos tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus fez, a participação humana, né? Isso gerou aquilo que nós chamamos de teologia. É isso que nós estudamos hoje. Quer dizer, eles não tinham um livro na mão, né? Lá no Jardim do Éden. Nenhum. Eles viviam a teologia, né? O livro estava aqui, ao vivo, né? O objeto de estudo deles estava na frente deles. Exatamente. Imagina fazer teologia com Deus diante de você. Mas a Bíblia não é essa imagem de Deus perante nós também? Talvez aí seja a nossa falha de compreensão a respeito das Escrituras, né? Porque ela é a revelação de Deus para nós hoje. Exato. Então, eu posso dizer que todos aqueles que se debruçam perante as Escrituras são teólogos. Seja se ele tem fé ou não naquilo que ele está lendo. Mas ele é um teólogo. Sim, porque a gente volta ao passado, né? Quer dizer, com a revelação de Deus, que é a Escritura, a revelação máxima, né? Feita pelo próprio Espírito Santo através dos homens. Você tem aí uma volta, um retorno, uma visita, um revisitar ao passado, e aí nessa leitura que você vai fazendo do passado, passando por todos os períodos da história de Israel, da humanidade, da própria igreja, você vai percebendo o agir de Deus, você vai percebendo a resposta humana, daqui então você constrói aquilo que a gente chama de teologia. Legal. Então, assim, a teologia, né? Que, bom voltar um pouquinho, a palavra teologia é estudar sobre Deus, né? Exato. Sobre o que ele revelou, né? Deus não é um objeto como um copo ou uma pedra que você vai estudar o objeto observando ele. Sim. A gente estuda aquilo que Deus revelou para nós, né? Exato. Mas do ponto de vista prático, então, teologar, fazer teologia é se relacionar com Deus, né? Nós podemos entender assim nos dias de hoje também, né? Embora nós tenhamos o livro, Sim. nós podemos fazer teologia interagindo com Deus e respondendo a palavra dele com nossas ações e atos. Seria mais ou menos assim. Sem dúvida. Em outras palavras, é tirar o peso dessa palavra teologia, porque parece algo muito pesado, né? Parece, às vezes a gente mistura com muitas ciências sociais, filosofia, sociologia. Exatamente. A ideia é tirar o peso de fazer teologia, é algo muito mais simples, É um relacionamento, algo muito né, mais prático. É relacional. A questão relacional, exatamente. A questão da teologia é você estudar, você conhecer a respeito de Deus, mas ao mesmo tempo se relacionar com Ele. Quer dizer, não basta você conhecer de Deus sem saber quem Ele é na sua vivência. Teologia sem relacionamento com Deus não é teologia. Isso aí vira ciência, que aí você faz de Deus um objeto de análise onde você não interage. Sendo que o legal é você observar a Deus, pesquisar quem Deus é através da Escritura e outros textos e tirar disso algo que vai servir como relacionamento, né? Quer dizer, o que é interessante, você lê a palavra de Deus, a Bíblia, juntamente com seu autor, que é o Espírito.
Imagina você pegar um autor e colocar ele do teu lado e abrir o texto e junto com ele ler o texto. Perguntar para ele o que você quis dizer com Exatamente. A oração, né, acompanhada com o estudo, ela é fundamental. A leitura... Quando acontece a queda do homem, né, a gente vê então que no princípio ali no Jardim do Éden, né, no ambiente de inocência, o homem se relacionava com Deus diretamente. Mas depois acontece a queda, né, pastor? Sim. E aí a teologia, é exigido da teologia algo a mais, né? O entendimento de Deus para o homem ficou meio ofuscado, né, Marcelo? Ficou uma coisa meio estranha, porque né? aí você, com a queda, para o homem, aparentemente parece que muda tudo, né? E muda. Para Deus é algo previsível, de uma maneira ou de outra, e ele tem na sua história uma construção que faz com que esse homem seja redimido lá na frente. Então, no próprio Gênesis, Deus já se revela redentor, né, a partir do momento da queda, quando o homem cai e o próprio Deus se revela dizendo: olha, a semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Isso é um ato de revelação redentor, né? Isso já é necessariamente uma compreensão messiânica, que hoje é que nós percebemos. Lá, provavelmente, Adão ouviu isso de Deus e não sei o que ele entendeu. Não dá para saber qual foi a compreensão dele a respeito dessa palavra de Deus. Hoje, com as nossas lentes maiores, né, a gente enxerga atrás, olha para o passado e vê o que Deus já estava falando no Éden e que o que acontece no tempo necessário, que é a vinda de Jesus, e que então a partir da vinda de Jesus essa remissão ela ocorre. Então, teologicamente falando, hoje eu, Diego, você, os nossos ouvintes ou quem está assistindo, tem a capacidade de compreender, entender Deus e o plano dele para o ser humano de uma maneira mais assertiva do que próprio Adão que o via ali, do que Samuel como profeta de Deus, sim, do que até o próprio apóstolo Paulo que escreveu o Novo Testamento. Ah, sim. Eu creio que sim, porque, veja, com a vinda do Espírito Santo sobre nós, né, e a revelação de Deus a nós, de maneira que nós sabemos quem é o Cristo, inclusive, e você vê, você vai para o período dos profetas. O Isaías vai dizer o quê? Olha, não vejo nele beleza, Isaías 53, não vejo formosura, tenho a visão, Deus me mostra, mas eu não sei exatamente quem é. Eu e você sabemos que é Jesus, filho de Maria, filho de José, nascido em Belém e que vive em Nazaré. A gente tem um endereço exatamente desse que os profetas comunicaram. A gente tem o endereço da semente da mulher. A gente sabe quem é a semente da mulher. Nós sabemos muito mais. Quer dizer, toda essa revelação que foi acontecendo para nós nos deu essa possibilidade. E isso nos traz um peso de responsabilidade maior, porque de uma certa maneira nós conseguimos ser teólogos mais bem formados do que os próprios escritores, do que os próprios personagens da Bíblia. Isso traz uma responsabilidade e obviamente que aqui entra a questão do continuar estudando e se aperfeiçoando. É por isso que estamos aqui na Escola Bíblica. Essa ferramenta, esse braço para a gente poder se aprofundar. Mas isso me traz um temor e um tremor, pastor, porque eu tenho mais compreensão do plano de Deus para a raça humana do que o profeta Isaías. Exato. E um ponto interessante, né, em cima dessa abordagem que o pastor trouxe para nós, é que o fato dos autores bíblicos não conhecerem o todo, escreverem só uma parte do todo e tudo se encaixar com os outros autores, com aquilo que foi revelado por meio de outros autores, isso valoriza muito a Bíblia. Né? Totalmente. Que é o nosso objeto, né, pastor? Completamente. Você pega, por exemplo, Paulo escreve a carta aos Romanos. O que ele tem como fonte? O Antigo Testamento, né? Hoje nós temos a fonte que é o Antigo Testamento, nós temos o Paulo que é a nossa fonte, nós temos os Evangelhos que é a nossa fonte, nós temos as outras cartas apostólicas que todas elas são a nossa fonte. A nossa fonte aumentou em relação à igreja do primeiro século. Nós temos mais informações que a igreja que estava reunida no cenáculo. Tudo bem que eles tiveram contato com Jesus direto,
mas a nossa fé nos mantém vivos, de pé, e quando a gente tem a revelação completa no texto, a gente visita todo o período e todo o acontecimento histórico na participação entre Deus e o homem. Isso pra gente é um presente. É algo que edifica a nossa fé, porque a gente vive num momento da história da humanidade onde a verdade é algo líquido, né? Vai se moldando de acordo com o contexto de cada um. E a gente tende a tirar o crédito da Bíblia. Sem dúvida. Não observar a Bíblia como algo inerrante, infalível, né? Exatamente. Que sempre foi considerado assim na história do cristianismo, né? Sem dúvida. E quando a gente observa esses aspectos assim que o senhor trouxe, tudo casa perfeitamente, tanto uns autores quanto com os outros, Sim. como com a história, né? Sem A dúvida. própria história casa perfeitamente com o que foi profetizado lá atrás. Não se encaixa, né? Se encaixa perfeitamente. Isso é algo importante porque, como o senhor disse, a Bíblia é o nosso objeto de estudo, né? Exatamente. E ela continuará sendo, ainda que alguns tentem invalidar, né? Atualizar ou fazer dela um objeto a ser estudado, ser renovado nos seus contextos atuais. Eu acho que tudo se amolda ao texto, o texto não se amolda à cultura, o texto não se amolda à pessoa, mas é a pessoa que se amolda ao texto. A revelação de Deus, ela é muito maior do que a nossa pressuposição, do que a nossa conclusão humana, que muitas vezes a gente se baseia em questões sociais, antropológicas. E sendo que Deus revela algo, sendo o Criador revela algo que a gente avalia. Como é que a gente pode avaliar algo que o Criador fez? E dizer assim, precisamos pensar um pouco mais sobre isso. É muita petulância, né? Deixa eu avaliar seu trabalho aí. Deixa eu avaliar. Eu acho que o trabalho aí é de mudar a lente que a gente vai observar a teologia. Sim. Se a gente for com a lente de um mero objeto de estudo, aí a gente vai ter problemas, que a gente vai ter que usar um método científico, vamos ter que analisar aquilo na questão de fatos concretos do nosso objeto de estudo. Exato. Mas a gente precisa, né, observar esse objeto de estudo com a lente da piedade. Da piedade. Valorizando o seu autor, valorizando a eficácia do seu autor e a verdade que o autor colocou nesse texto. Onde o próprio Jesus, sendo Deus, diz, olha, daqui eu não tiro um iota, uma vírgula, eu não tiro nada. Esse texto, ele é um texto, como dizia o Magri, é imexível, né? Lembra do ministro Magri, né? É imexível. Então não dá para mexer no texto, não dá para você alterar o texto. As traduções vêm, elas são muito boas, as versões aparecem, são muito boas, mas a essência do texto, que é o nosso objeto de estudo, né, teológico, ele não pode ser alterado. E é ele justamente que traz essa vida para a gente. Ou seja, pastor, voltando um pouquinho na nossa conversa lá do início, os acadêmicos tiraram o autor do lado e passaram a observar, a estudar sem o autor. E a gente vê as implicações disso na igreja, na sociedade de hoje, porque o senhor é formador de teólogos. Não somente teólogos, mas pastores. Então, ou seja, isso reverbera lá na ponta. Isso atinge a comunidade cristã, evangélica, as igrejas, de um modo geral. Sem dúvida. Porque a questão toda tem a ver com a análise bíblica que a gente faz, sejamos nós, pastores, estudiosos, né? E a gente não pode correr o perigo, o risco de fazer com que o texto não tenha uma vida em Deus. E que muitas vezes a gente torna o texto um texto apenas e tão somente um texto que gira em torno dos personagens, esquecendo a personagem principal, que é o próprio Deus, que de todas as personagens é o que está vivo. Quer dizer, você está estudando a Bíblia, todos já morreram, mas o autor está vivo. Então, como é que você pode desrespeitar o autor que está vivo, né? Ou às vezes até você dá muito foco para aqueles que já morreram, esquecendo que o autor que está vivo você quer descartar. Isso é um tanto quanto desnecessário pensar no sentido de que, poxa, Deus está aqui, eu preciso estudar a palavra que é dele. Homens e mulheres que passaram, que são importantes para a nossa fé.
mas não esquecendo que o autor disso tudo e aquele que fez isso tudo girar, né, é o próprio Deus. Né? Então, Ou seja, a palavra de Deus é a palavra viva do Deus vivo, né? exatamente. Não dá para a gente mortificar isso, né? Hoje o Espírito habita no leitor. Exato, exato. E não dá para mortificar e ficar preso à história por si só. Ainda que a história tem que ser estudada, ainda que os personagens eles precisam ser estudados, mas a gente não pode ignorar que o mesmo Deus do texto é o Deus de hoje. O Deus que construiu uma história que nos inspira é o Deus que está na nossa história, né? Então eu vejo lá, vejo aqui, eu não posso simplesmente falar assim, ó, Senhor, sai daqui e deixa eu só ver o que está acontecendo para que eu possa fazer uma análise aqui. Mas o que eu faço com essa análise? Se eu tenho a igreja como um ponto principal, porque esse é outro detalhe, né? A teologia, ela não faz parte da comunidade, da sociedade por si só. A sociedade desconhece a teologia. A igreja, ela é detentora do texto bíblico, sim, né? A palavra de Deus veio para aqueles que conseguem observar e entender a revelação de Deus, com fé. Caso contrário, como é que ficaria? Sem fé, entender o texto bíblico. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, não faz sentido você ler a Bíblia assim, como cristão, né? Ou como uma pessoa que pretende fazer teologia, se você não crê que dali vai sair a palavra de Deus para sua vida. Sem dúvida. Que pretende te transformar. Sem dúvida. Se eu ler esse texto como uma letra morta, né? Sem vida, eu me obrigo a dar vida a ela. E aí eu vou dar vida a partir da minha ótica. Perfeito. Da minha experiência de vida. Que é contaminada pelo pecado. Exato. E aí aqui a gente tem um problema, né, Diego? É o seguinte, acho que é fato que todos nós somos teólogos. Esse aí ficou bem claro aqui. Todos nós, não só nós aqui, você também que está nos assistindo. Você principalmente, você faz teologia. E qual é o papel do teólogo para os dias de hoje? E nós podemos ser teólogos meramente acadêmicos, que não deixa com que o autor, o Espírito Santo de Deus, é a pessoa que nós estamos falando, moldar o nosso caráter, a nossa forma de viver, e somos teólogos meramente acadêmicos. Uhum. Conhecemos os versículos, conhecemos a história bíblica, mas isso não faz sentido para mim. Eu não coloco isso em prática. Talvez esse seja o pior teólogo. E aí a gente fala muito de heresia. O fulano quis atualizar a Bíblia, o fulano quis fazer isso, o fulano fala isso. Mas a forma como eu estudo a teologia não é o fim em si mesmo. Uhum. Mas o que eu faço com aquilo que eu entendo da palavra de Deus. E muitos de nós, muitas vezes, somos teólogos de intelecto e não de prática. Então, como ser um teólogo na prática, pastor? Eu acho que esse é o ponto aqui. Bom, antes de mais nada, você precisa respeitar o teós, né? Que é a fonte de todas as coisas. E a teologia, ela precisa produzir vida. A partir do momento em que, como você disse, a partir do momento em que a gente se debruça no texto bíblico, a gente se debruça nos textos auxiliares ao texto bíblico, e a gente busca mais de Deus, necessariamente, a gente passa a produzir alguns resultados, né? Resultados estes que não têm a ver com aquilo que necessariamente eu quero, porque fazer teologia com base nos meus objetivos é desrespeitar o Deus que me proporciona essa possibilidade de estudar. Quer dizer, eu tenho muito mais interesse em conhecer o Deus disso tudo do que arrancar dele informações para me utilizar para outras coisas. Então eu quero resolver o problema do mundo. Eu quero tirar os pobres da rua. Eu quero colocar juízo na cabeça de um político. E aí vou usar a teologia para isso? A teologia não traz essas garantias. As teologias inventadas, elas não trazem essa garantia. Elas não têm essa capacidade de mudar as pessoas, exceto aqueles que se deixam conhecer pela revelação de Deus e interagem com esse Deus que nós conhecemos. Bom, muito bom, pastor, essa colocação, né? Então a gente pode dizer que as pessoas querem transformar o mundo antes mesmo de serem transformadas pelo texto bíblico, né? Exato. A teologia não começou essa transformação a partir delas,
E elas já querem usar a teologia para transformar o mundo, né? Perfeito. É o problema da gente querer ler a Bíblia sozinhos. Porque a Bíblia foi um livro coletivo, como a gente observou aqui na nossa fala, e deve também ser interpretada de forma coletiva, não é isso? Exatamente. O texto bíblico ele é um texto que foi feito para estar nas mãos da igreja, a igreja estudando, compreendendo a Bíblia. Você pode pegar um livro e colocar na mão de todo mundo vai ter uma visão diferente. Quando você lê, por exemplo, um poema de Carlos Drummond de Andrade, você dá para um grupo, eles vão fazer uma leitura, o outro grupo vai fazer uma outra leitura, e assim vai. Os intérpretes são muitos. Quando a gente fala da Bíblia, quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está pensando numa interpretação que nasce da compreensão de Deus, né? E aí esse coletivo, esse corpo que olha para o texto e procura, dentro de uma só fé, dentro de um só Senhor e dentro de uma leitura, eles querem, a igreja necessita uniformizar essa leitura, fazer com que essa leitura se torne uma só. Por mais que existem várias leituras, e isso gera as várias igrejas, mas que as diferenças elas são pequenas perto de um leitor desavisado que pega o texto bíblico e lê a história de Israel como se fosse a história do Brasil, né? E chega nas suas próprias conclusões. Isso pode se tornar bastante complicado. O pastor, de uma forma bem atual e prática, o camarada ele não pode ser um teólogo lobo solitário. Se Exato. a teologia saudável, boa, que traz resultado é a teologia que a gente faz enquanto comunidade, enquanto corpo de Cristo, que é o ato de se edificar mutuamente, o camarada que acha que pode fazer teologia de casa sem participar de um corpo, na verdade ele é uma aberração. Porque um braço fora do corpo Sim. é um cadáver. Exatamente. Ou uma parte de um cadáver. Exato. O que é pior ainda, né? O que é chocante. Então, porque hoje, né, Diego, tem essa moda de desigrejados, o cara que acha que pode, ou o cara que pode ficar assistindo culto online. A teologia também tem essa questão do relacionamento. Não adianta eu fazer teologia se eu não me relaciono com o autor do texto e o meu irmão que está ao lado. Porque teologia não é algo que se faz lobo solitário. Exato. A sua interpretação da Bíblia tem que entrar em choque com a interpretação que a comunidade de fé tem feito. Não só nos dias atuais, como na tradição. Perfeito. Né? Nós temos que respeitar. Existe uma tradição, né, pastor? Existe um modelo que o Novo Testamento nos oferece, Atos dos Apóstolos, ou antes mesmo, né, os apóstolos com Jesus, essa relação. Poxa, Jesus nos ensinou a se relacionar, até mesmo tendo a figura de um traidor no meio, né? Quer dizer, até mesmo dentro de questões opostas, a gente não pode perder a nossa relação de comunhão. E isso é um princípio que Deus sempre ensinou, que passa por Jesus, passa pelos apóstolos, entra no contexto da igreja primitiva, de maneira que a igreja primitiva junta, está diante da Escritura, e isso se torna uma marca em toda a história da igreja, e a gente tem isso até hoje. Impossível ser diferente. Sim. É o que a gente lê em Atos 2:42. Isso. Né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam juntos todos os dias fazendo teologia. No coletivo, né? Dos apóstolos, né? Não era do apóstolo Paulo, nem do Pedro. Isso. Perfeitamente. Eles tinham o texto como a base da sua vida. Então você que está aí em casa e acha que pode ser um lobo solitário fazendo teologia, você está correndo risco. E até porque, caminhando já para o final da nossa conversa, a gente tem que entender que existe uma pressão da sociedade atual para que nos force a ter uma visão de mundo fora dos padrões de Deus. Sem dúvida. E quando eu não tenho esse respaldo de uma coletividade, de uma comunidade de fé que me apoia na minha crença, em ler a Bíblia da forma correta, eu vou usar a Bíblia como um pretexto para fazer coisas que o mundo está me forçando a fazer. Perfeitamente. É por isso que os valores estão indo para o sal, né, pastor? Exato. E aí a grande pergunta que fica, aonde que o Memorial Ensino entra nessa, como uma parceria para você que está nos ouvindo, para nós que fazemos parte disso, como que nós podemos ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo agora, pastor, e nos assistindo, através do Memorial Ensino? O Memorial Ensino, que é parte do ensino da nossa igreja, Batista Memorial de São Paulo,
tem por objetivo a formação, não somente teológica, né? Como a gente já discutiu que todos nós somos teólogos, então a gente tem uma formação teológica numa escola bíblica, por que não, né? Sim. Mas bem como também... Talvez seja a mais saudável das formações teológicas. né, pastor? Porque está dentro de um quintal só, tratando de pessoas da mesma família, tendo uma matriz teológica única, inclusive, né? Isso facilita muito. E essa formação é individual, é uma formação pessoal, que se estende às questões familiares de cada contexto, e quer dizer, os grupos pequenos da nossa igreja são enriquecidos, a nossa liderança ela é enriquecida diante desses liderados que estão bem mais preparados, estão mais conscientes a respeito de Deus, conscientes a respeito da igreja. Olha, o estudo da Bíblia e a formação bíblica dentro de uma igreja local, ela é sensacional, porque ela evita vários problemas, né? Nós, pastores, passamos a ter menos problemas com gente mais bem informada. Os pastores passam a trabalhar menos quando as pessoas se informam mais, quando as pessoas se debruçam mais na Escritura para entender os seus pecados, os seus problemas, aprender a ter expectativas certas, objetivos certos, uma formação familiar que seja de acordo com a Escritura, como o Diego traz, visando fazer a vontade de Deus em todos os aspectos, se orientando necessariamente por Deus, né? Essa aqui é a compreensão. A escola bíblica, ela forma teólogos eficazes e teólogos piedosos, Diego. Exato. Muito bom. E o interessante é que tem vários cursos lá, né, pastor? Desde do cristão mais iniciante, né? Sim. Que quer conhecer a fé cristã, né? Exatamente. O curso Maturidade Cristã, não é isso? Exatamente. E passa por outros mais caldo grosso, né? Tem o REID, que fala sobre dons ministeriais. Exato. Tem o curso de ética cristã, que também vai tratar dessa questão do comportamental, né? Sim. Qual é a nossa fonte ética, né? Exatamente. Teologia bíblica. Teologia bíblica, panorama do Antigo e Novo Testamento. Os últimos dias segundo Jesus. Últimos dias segundo Jesus. Pois é. A gente vai desde o firmando a fé até os últimos dias segundo Jesus. Se Deus quiser com ele, né? Com certeza. É isso aí. Muito bom. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Fica aqui o nosso agradecimento ao pastor Jorley. Como foi falado no início, nós vamos sortear o livro do pastor Jorley, mas para você participar do sorteio, você precisa deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário aí a respeito do nosso vídeo de hoje. Pastor, muito obrigado. Foi realmente enriquecedor para nós como teólogos, né, Diego, entender um pouquinho a respeito da história da teologia bíblica, teologia sistemática, mas o mais impactante para mim, pelo menos, Diego, é entender o fato de que a teologia precisa ser precedida por uma vida piedosa. Não é se aproximar do texto meramente como um objeto de estudo, mas deixar com que isso daqui impacte a minha vida. Exato. Porque o autor disso aqui está do meu lado. Eu estou estudando o objeto e o objeto fala comigo. Olha, me estuda dessa maneira, me analisa dessa maneira, é isso que eu quero que você foque em mim. Exato. Isso é sensacional. Pastor, bom. muito obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço. Pode deixar suas considerações finais, pastor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, de fato, participar desse projeto tão importante que eu já faço parte, direta ou indiretamente, e que eu gosto muito e que desde o início, desde aquilo que foi proposto, a gente vê como valioso, né, como nutritivo para a nossa fé. As minhas considerações com base nesse tema que vocês trazem, que é importante, é que, de fato, a nossa leitura, a nossa teologia, ela é acompanhada pelo querer do dono e do senhor dessa teologia, né? A nossa vida, ela se pauta naquilo que ele quer que nós façamos. Nós não somos independentes, a nossa teologia não é independente. A nossa vida, a gente, entre aspas, a gente não faz exatamente o que a gente quer. Uma vez que a gente se considera servo e o nosso Senhor tem um documento importante, a gente se prisma a essas coisas. Então,
Realmente, o que fica para nós aqui, diante dessa proposta linda que vocês fizeram aqui, é justamente isso. É a gente se propor a mergulhar diante de Deus, diante do seu querer, diante do conhecimento a respeito dele, respeitando a igreja, respeitando a família, respeitando todos esses valores que nos são propostos, viu? E vem estudar com a gente. Só faltou o apelo pra gente se arrepender. Bom, Eu aceito esse apelo. Gente, é isso aí. Eu não sei vocês, mas depois dessa reflexão, eu só posso pensar uma coisa. Quando eu vejo a Bíblia, eu encontro vários erros e todos eles em mim. Exatamente. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Amém. Nos acompanhe nas redes sociais aí, tanto do Theo Pensar, quanto da Escola Bíblica Memorial. Tá bom? Forte abraço a todos aí. Deus abençoe.